vai ficar ruim com essa palavra. Vai ter gente que não vai gostar do que vai ouvir. Nós estávamos conversando, eu e o pastor Tiago, a gente disse: pastor, a gente vai ter que preparar os advogados da igreja, porque daqui a pouco vão ter que fazer a nossa defesa. Não dá para ficar na subjetividade. Algumas coisas que eu quero deixar claro na minha declaração hoje de fé. Primeiro, é que nós cremos na Bíblia. Por quê? Porque abaixo da Bíblia, acima da Bíblia, além e aquém da Bíblia, está o Deus da Bíblia. E a Bíblia, ela não só contém a palavra de Deus, ela é. Quero deixar claro para os demônios ouvirem: a Bíblia, ela não só contém a palavra de Deus, ela é, sempre foi e sempre será a bendita palavra de Deus. E não importa quem esteja no governo, seja municipal, estadual ou federal, a Bíblia é a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática. Não, nós não acreditamos nela parcialmente, nós acreditamos nela totalmente. Porque quando a gente lê a Bíblia, ela lê a gente. Moody dizia: esse livro te fará evitar o pecado, ou o pecado te fará evitar esse livro. É o único livro que quando você lê, ele lê você. E quando você lê, o autor está do teu lado te ensinando. Tudo que foi escrito para sua edificação foi escrito. Cremos na Bíblia. Gente, nós somos o povo da Bíblia. O que é que está acontecendo? Que agora está precisando atualizar a Bíblia. Não é o homem que atualiza a Bíblia, é a Bíblia que atualiza o homem. Nós cremos na Bíblia como ela é. Oh meu Deus, e está chegando o tempo de alguém chamar a gente e dizer assim: você continua acreditando na Bíblia ou quer ir para a cadeia? E aí a gente vai ter que ter uma causa que é maior do que nós. Por quê? Porque é padrão da Bíblia. Casamento judaico-cristão, homem e mulher hétero, homem e mulher monogâmico, é padrão da Bíblia. Então quando alguém chegar e tentar fazer você engolir, porque começam nos colégios dos nossos filhos, nas universidades: papai, o que tem de errado? Eu tive que ouvir isso. Por quê? Porque esses são tempos trabalhosos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor Ziel Machado disse que ao longo da história a igreja passou por muitas pandemias, e a igreja sempre respondeu com 3 coisas: primeiro, generosidade; segundo, solidariedade; terceiro, acolhimento. Mas nunca negociou seus valores. Nós precisamos ser generosos, solidários, acolher, mas não podemos negociar aquilo que é inegociável. Assim como a Bíblia diz que nós devemos socorrer as viúvas, os órfãos, dar pão àquele que tem fome, visitar o prisioneiro. Essa mesma Bíblia é que ensina que pecado continua sendo pecado e santidade continua sendo santidade. Ela não está desatualizada, ela continua sendo a palavra de Deus para as nossas vidas. Segundo, nós não estamos com a igreja aberta no meio de uma pandemia por causa de arrecadação, como alguns têm dito na mídia. Isso é falta de dinheiro. Eu não sei a motivação de outros pastores,
Mas nessa casa, nós não estamos aqui porque está faltando dinheiro. Vou declarar isso em alto e bom som: não, essa casa não está aberta porque está faltando dinheiro. Sabe por quê? Porque essa foi a primeira igreja que fechou aqui em Foz do Iguaçu. E quando nós fechamos, chamamos o prefeito da cidade e dissemos para ele, numa reunião com os pastores: aqui está a estrutura da igreja, ali tem um gerador. Quer colocar um hospital de campanha aqui? Quer colocar um restaurante comunitário aqui? Pode colocar. Não dissemos para ele quanto tempo ele tinha para fazer. Não dissemos que teria algum custo. Nós disponibilizamos a nossa estrutura, porque essa não foi uma igreja criada com um evento. Aqui tem famílias que se relacionam de verdade. Oferecemos a igreja para fazer um restaurante. Eu não sei qual outra igreja que você conhece que fez isso. Dissemos: pode fazer uma padaria aqui, um restaurante comunitário, um hospital de campanha. E a arrecadação, pastor? Essa é a maior prova que nós não estamos abertos por causa de arrecadação. Nós estamos abertos porque tem uma palavra de esperança no meio do caos. Jesus é a solução para o Brasil. Dizer que o culto presencial e o culto online são as mesmas coisas, isso é um juízo doutrinário, e não cabe aos poderes dizer isso. Isso é da alçada da membresia da igreja. Nosso país é democrático, nosso país é laico. Nós estamos aqui por direito constitucional. Nós somos livres para professar a nossa fé. Nós somos livres para sair gritando na rua: Jesus é a solução. Quero avisar aqueles que estão pensando que essa aqui é a China comunista, que nós conhecemos nossos direitos. Alguém vai ouvir essa mensagem. Isso aqui não é a Coreia do Norte, que tem um ditador dizendo a quem Deus tem que ser adorado. Nós somos um país democrático, com independência, ou pelo menos deveria existir independência de poderes. Hoje eu ouvi Dr. Taiguara falando no STF, e ele disse assim: senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, não se pode querer que se dê a Eucaristia por fibra ótica. Eu falei: uau, é isso. Hoje eu ouvi o advogado-geral da União. Meu coração se encheu de esperança. Ele disse: a igreja faz nesse país o que o Estado se imiscuiu da responsabilidade. Quantas famílias comem porque essa comunidade leva comida para elas? Esse é o papel do Estado, do município. Quantas pessoas, pastor Rude, tiveram exames pagos por essa igreja enquanto essa pandemia está acontecendo? Famílias que comerão semanas, meses, água, luz, aluguel sendo pago com teu dízimo, com a tua oferta. Luiz Ernesto Lacombe, ele disse: você acha realmente que eles querem os templos abertos por causa da sua saúde? Primeiro eles matam sua liberdade, depois eles matam a sua fé, e por fim eles vão controlar tudo. E isso tudo com a bandeira, entre aspas, que é para o seu bem. Benjamin Franklin disse:
Aqueles que abrem mão de sua liberdade essencial por uma segurança temporária não merecem nem a liberdade e nem a segurança. Nós estamos num país democrático, e glória a Deus pelo nosso país democrático. Mas você precisa entender a sua convergência. Você tem que sair do anonimato. Você tem que usar o que Deus colocar na sua mão para dizer: não, Satanás, Deus é Senhor da igreja. Martin Luther King Jr., um homem que morreu por uma causa, ele disse: o que me assusta não é o grito dos maus, eles sempre gritam, é o silêncio dos bons. Sabe o que mais ele disse? Ele disse: uma injustiça praticada em qualquer lugar é uma ameaça à justiça a qualquer hora, em outro lugar.